Vamos iniciar uma análise que nós chamamos de estatística descritiva. Tudo começa pela estatística descritiva. Normalmente, é a primeira análise que a gente faz através dos parâmetros que conhecemos. Eu vou aqui então selecionar os meus dados de paradas de máquinas. Então eu copio todos, levo para a área do Minitab e dou o Ctrl V. Logo, todos os meus dados serão transferidos para as células do Minitab. Lembrando que o Minitab ele é um pouco diferente do Microsoft Excel, por exemplo, porque ele trabalha com dados empilhados e ele não faz gráficos por linha, como é o caso do Excel, então sempre empilhados. Nas colunas nós temos a nossa descrição. Dentro das nossas colunas nós temos o que chamamos de medidas. Veja que eu tenho várias variáveis aqui. Veja que aqui na descrição eu tenho um tipo de variável categórica. Aqui também. E o Minitab, quando ele entende com uma variável categórica, ele entende com um texto. Veja, tem T em várias. T. Agora observe que aqui na minha coluna 9, eu tenho o meu tempo de reparo, que ele está em horas. E estas horas eles estão em decimais. E aí ele não tem esse T de texto, nem o D, por exemplo, de data, porque ele é uma variável numérica. Lembrando que na nossa classificação dos tipos de dados, eu posso ter variáveis numéricas, ordinais e numerais. Aí depende do tipo. Aqui eu tenho uma variável numérica. Ok. Agora eu vou fazer a análise que eu pretendo. Eu quero ver aqui, nesse setor, que são 3 fábricas, eu tenho as fábricas de número 1, 2 e 3, eu quero verificar se esse tempo de reparo ele é muito impactante ou não, e comparar as 3 plantas. Para isso, eu vou utilizar então aqui a área de estatística, Statics, venho aqui na estatística básica e peço para exibir as estatísticas descritivas. Normalmente é a primeira análise que eu sempre faço. A variável que eu quero analisar é o meu tempo de reparo, porém eu quero que ele me estratifique por setor, já que o meu setor é a fábrica, ou são as fábricas, porque são 3. Eu também posso solicitar alguns parâmetros. Esse erro padrão da média eu não preciso. Um outro parâmetro que eu gosto muito é esse coeficiente de variação, para mim ter uma ideia da variabilidade desses dados. Esse número de faltantes e não faltantes eu também não quero. E vamos ver então. Vou deixar esse número total. Vamos dar OK. OK novamente. Não tem gráfico nesse caso, porque são parâmetros. Vamos analisar os nossos dados. Primeiro, então, eu tenho um total de 1.029 observações da fábrica 1, 361 da fábrica 2 e 169 da fábrica 3. Observações que, neste caso, pode ser entendido como o tamanho da amostra. Esse tempo pode variar de instalação para instalação. O que eu sempre dou a dica é que aqui nós tenhamos uma amostra que não seja tão grande, porque amostras desatualizadas não são boas, mas também não sejam muito pequenas, que não reflita a realidade. Quando eu estou falando de uma manufatura, de uma fábrica, 3 meses é mais do que suficiente para mim fazer uma excelente análise, se os dados, por exemplo, são coletados por turnos, que é o caso aqui. Eu tenho a média, veja que são pequenas paradas, né? Ou seja, em termos de tempo. Neste caso, veja que na fábrica 2 as paradas são maiores, né? Durando aí quase 1 hora, em média. Desvio padrão, que quer dizer
a variabilidade dos dados, a distância da média até um desvio padrão. Então, quem tem o maior desvio padrão também é a fábrica 2. Quem tem o menor desvio padrão é a fábrica 3. E o coeficiente de variação, veja que a variabilidade é enorme, chegando aqui a 203% na fábrica 1, 91% na fábrica 2, 95%, então os dados variam muito, né? E eu, como conhecedor destes dados, verifico que é uma situação normal, porque existem vários motivos de paradas aqui que tem a ver com a nossa categoria de perda. Lembrando que lá, nas 6 grandes perdas de Nakajima, eu tenho quebras, por exemplo, pequenas paradas, enfim. E depois, na revisão de Suzuki, ele amplia isso daí para 10, podendo chegar aí a 14 categorias de paradas. E como tudo isso está misturado, é a razão dessa grande variabilidade dos dados. Eu tenho aqui o primeiro quartil, variando aqui em 6 centésimos e aqui em 33 centésimos, enfim. O primeiro quartil, a mediana, veja que a mediana ela é bem separada da média, o que é uma consequência da alta variabilidade. E um ponto que eu acho bem interessante é o ponto de máximo, porque o ponto de máximo para produção ele é fundamental, porque isso é máquina parada, isso é instalação inteira parada, porque aqui eu estou considerando as fábricas. Veja que o meu dado máximo aqui, eu tenho até 7 horas de parada por alguma razão, que é o que meus dados estão dizendo. E tenho aqui na fábrica 2 um máximo de 5 horas de parada máxima. É um dado considerável. E a fábrica 3, 1h30. Então quem está sentindo mais as paradas aqui, ou sentiu, porque isso aqui é um dado de máximo, é a fábrica 1, chegando até 7 horas, mais de 7 horas um pouco de parada. Então essa é a ferramenta estatística descritiva, uma das mais importantes para a gente iniciar a análise completa dos dados.